Qual atividade ou brincadeira que eu posso fazer com meu filho que tem X idade? Essa é uma pergunta que muitas mamães me perguntam e alguns papais também. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Oi, querida mamãe, eu sou a Keila, bem-vinda ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom te ver aqui mais uma vez. E aí, será que você está sabendo fazer a atividade adequada ou a atividade certa de acordo com a faixa etária ou com a idade do seu filho? Nesse vídeo eu quero te ajudar a entender um pouquinho esse processo para que você saiba qual atividade e qual brincadeira vai ser mais adequada, vai chamar mais atenção do seu filho, ele vai se envolver mais naquela atividade ou naquela brincadeira. Bem, a minha sugestão inicial, quando alguma mamãe ou algum papai me pergunta sobre isso, eu falo que é muito importante você apurar o seu olhar e observar o seu filho. É muito importante você observar o comportamento do seu filho durante a realização dessa atividade ou dessa brincadeira que você quer propor para ele. Mas também é importante você, querida mamãe, conhecer um pouco sobre os marcos do desenvolvimento. Saber qual a fase de desenvolvimento em que o seu filho está. Entender um pouco como ocorre o desenvolvimento do seu filho. E aqui no meu canal eu tenho vários conteúdos que podem te ajudar a entender várias fases de desenvolvimento do seu filho. Vou deixar o link na descrição abaixo dessa playlist que vai te ajudar a entender um pouquinho mais sobre as fases, sobre alguns marcos do desenvolvimento do seu filho. É muito importante, querida mamãe, que você tenha esse conhecimento, que esse domínio não fique apenas na mão dos profissionais lá na escola, mas que você também saiba. Você não precisa aprender isso como uma profissional, você precisa aprender isso como uma mamãe, porque você é uma mamãe. Você já tem o seu sexto sentido voltado para o seu filho e isso é de grande valor. Muitas coisas você percebe melhor do que muito profissional. E quando você sabe cientificamente como ocorrem os marcos de desenvolvimento do seu filho na primeira infância, isso já te ajuda muito, porque muitas vezes você pode perceber no início algum atraso ou alguma dificuldade que o seu filho está tendo no processo de aprendizagem dele. E aí você já vai poder se mover e ir atrás de ajuda de algum profissional, se for o caso, para poder auxiliar e não comprometer o desenvolvimento ou não atrasar o desenvolvimento do seu filho. Então tenha em mente que você precisa sim saber um pouco sobre as fases do desenvolvimento e sobre os marcos do desenvolvimento, mas que você vai aprender isso como uma mamãe e não como uma profissional. Então, primeiro, vamos entender o que a ciência, os estudos sobre o desenvolvimento infantil falam sobre o brincar, sobre as atividades de acordo com cada faixa etária. É importante que você conheça sobre o desenvolvimento infantil do seu filho, pois isso pode ajudar a criar oportunidades para o seu filho se envolver nas propostas a partir das reais necessidades dele. Desde o nascimento até aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, o bebê tem um prazer em descobrir as coisas, ele tem uma necessidade de conhecer tudo, na onde ele está, no mundo em que ele chegou, tudo o que ele puder explorar, sentir, cheirar, testar, pegar, observar, tocar, rasgar, movimentar, ou seja, perceber os efeitos que a sua ação produz, certamente vai seduzir esse bebê e vai proporcionar a ele muitos aprendizados, descobertas, um prazer incrível em estar conhecendo aqui, descobrindo aquelas coisas. E nesse período, os objetos do cotidiano são super interessantes para o seu bebê. Então, caneta, coisas da cozinha, coisas de escritório, são isso que nessa faixa etária, até aí 1 ano e meio, 2 anos, as crianças vão querer mais mexer, elas vão se interessar mais, nem tanto pelos brinquedos. Com certeza eu acredito que você já tenha observado isso, de que as coisas do dia a dia atraem muito mais e as crianças querem explorar mais do que os próprios brinquedos. É por conta dessa fase de descoberta e de prazer de descobrir as coisas em que ele está. Faz de conta ou jogo simbólico começa a aparecer no final dessa fase que eu acabei de falar. Os interesses da criança vão mudar no momento em que o pensamento e a linguagem dessa criança começam a se juntar num pensamento verbal. Ou seja, quando as crianças começam a verbalizar os seus pensamentos e a imaginar
além do que está se mostrando no concreto. E tudo isso em geral vai começar a acontecer aí por volta dos 2, 3 anos. Crianças nessa fase, de um modo geral, se interessam em criar, inventar, dramatizar, enxergam um cavalo quando eles olham para o cabo da vassoura, enxergam um telefone quando olha para uma caneta, entre outras coisas. Então o prazer da imaginação vai aparecer com tudo nessa fase. E aqui a criança vai aprender e vai se desenvolver por meio desse brincar do faz de conta. E essas brincadeiras de faz de conta vão sendo aprimoradas a partir daqui e para frente. E na próxima fase, em torno de 3 a 4 anos, as crianças vão sair só dessa questão de querer imaginar e vão querer dar concretude para essa imaginação. E isso vai acontecer, essa concretização da criança vai se materializar em construir castelos, carros, casas, qualquer coisa que vier à sua imaginação por meio de blocos de montagem. Isso porque as crianças vão se sentir competentes a partir de então para nomear, criar e representar os seus desejos, o seu faz de conta, e vão representar por meio de objetos, como por exemplo os blocos de montagem. E não só isso, mas elas podem usar tocos, peças de madeiras, caixas de papelão, de diferentes formas e tamanhos, e até mesmo esses blocos de montagem industrializados. E a partir aí em volta dos 4 ou 5 até 6, 7 anos, as crianças já vão se envolver um pouco mais com jogos que trazem regras. Jogos que já trazem regras mais elaborados, já pré-determinados, como por exemplo, jogos de tabuleiro, jogos tradicionais. E isso tudo vai acontecer em um período em que as crianças já entendem um pouco melhor as regras de funcionamento cultural. Elas desejam aprimorar os tantos desafios que as relações sociais começam a representar. Como, por exemplo, se colocar no lugar do outro e a lidar melhor cada vez mais com os seus sentimentos. Lembrando que todas essas informações que eu passei para vocês agora são dados científicos. Lembrando que a criança é um ser, é uma pessoa, ela não é um robô. Então não quer dizer que ela vai seguir sistematicamente tudo isso, mas que são questões esperadas de acordo com estudos, com observações, e que vale muito a pena nós levarmos em conta toda essa informação científica, sim, mas lembrando que a criança é uma pessoa e que com essa informação isso vai nortear o teu entendimento quanto ao desenvolvimento infantil do teu filho e te dar um pouquinho mais de base de por onde começar, com algumas atividades e com algumas brincadeiras, de acordo com o que se espera que dentro dessa faixa etária a criança vá gostar e vá querer explorar e brincar e experimentar atividades ou brincadeiras nessa linha da faixa etária dela. Então agora vamos entender a partir do seu feeling de mãe, da sua percepção para com o teu filho, o quanto isso é poderoso para você saber melhor qual atividade, qual brincadeira você propor para sua criança. Mamãe, é muito importante que em cada brincadeira ou atividade que o seu filho fizer, você observe ele. Apure o seu olhar para conhecer melhor o seu filho. Isso vai te ajudar a saber quais atividades e brincadeiras são mais adequadas para fazer com o seu filho. Quando você estiver fazendo essas observações, vou deixar algumas questões para você observar. Observe qual brinquedo que chama mais atenção do seu filho, que ele mais gosta, que tipo de brincadeira que o seu filho mais gosta. Terceiro, quais habilidades que ele precisa melhorar. Paciência, foco, criatividade, coordenação motor. Quarto, observe quais habilidades que ele já domina. Quinto, se o seu filho já fala, observe quais são os assuntos que mais interessam a ele, que esses assuntos ele quer sempre aprender alguma coisa sobre ele. Por exemplo, dinossauro, espaço, livros, entre outras coisas. A partir desse rastreio que você fará ao observar o seu filho, você poderá elaborar atividades e brincadeiras para fazer junto com ele. Isso vai facilitar para que essas atividades e brincadeiras sejam mais assertivas para motivar o seu filho a querer continuar fazendo essa atividade ou essa brincadeira. Número 1. A atividade causa ansiedade no seu filho. Se durante essa atividade o seu filho demonstra medo excessivo de errar ou chora diante dos desafios dessa atividade ou dessa brincadeira, é um sinal de que essa atividade não está adequada para o nível maturacional do seu filho, seja motor, cognitivo ou emocional. Número 2.
Se você interfere demais na atividade ou na brincadeira, não é um bom sinal, porque pouca autonomia durante a atividade ou a brincadeira demonstra que a demanda está além do que o seu filho consegue fazer. 3. Se o teu filho realiza essa atividade ou brincadeira rápido demais e nenhum aspecto dessa atividade ou brincadeira prende a atenção dele, também é um sinal de que essa atividade precisa ser ajustada. Os desafios são importantes para manter a motivação e a atenção da criança. 4. Durante a atividade, seu filho prefere atrapalhar ou chamar a atenção para outra questão do que para a dificuldade em que ela está tendo ao fazer aquela atividade ou brincadeira. Geralmente, as crianças apresentam um comportamento inadequado quando elas querem esconder alguma dificuldade delas em fazer aquela atividade. Nesse momento, querida mamãe, é muito importante saber lidar com essa situação para que essa criança seja incluída e não castigada por achar que ela está fazendo corpo mole, que ela que não está interessada, que está com preguiça. Quando se trata de brinquedos e jogos comprados, a indicação que vem nesse jogo ou nesse brinquedo da idade é a melhor informação para você, para te conduzir no brinquedo adequado para a idade ou faixa etária do seu filho. Mas quando se trata de atividades ou brincadeiras informais, é importante observar quais as habilidades que o teu filho tem, quais as habilidades que ele precisa alcançar, precisa melhorar ou precisa adquirir. Lembra que eu falei lá no quesito observar a importância de você saber quais habilidades que o seu filho precisa melhorar e quais habilidades que ele já domina? Isso vai te auxiliar na elaboração dessas atividades informais. É muito importante eu lembrar uma questão. A infância é um eterno aprender. Ter dificuldades nesse processo de desenvolvimento do seu filho na primeira infância é natural, isso acontece, mas nós adultos precisamos equilibrar os estímulos para que essa criança não seja hiperestimulada. O que é isso? É excesso de estimulação, pois a hiperestimulação é tão prejudicial quanto a falta de estimulação. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor sobre as atividades mais assertivas e que motive melhor o teu filho. Se você quiser compartilhar comigo como que está sendo essa busca aí nos comentários, eu vou gostar muito de saber como que está ocorrendo esse processo aí. Se ficou qualquer dúvida, também coloca nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se quiser entender um pouco mais sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância, já se inscreve no meu canal. Te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!